Abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Já é uma passagem um tanto conhecida, quando fala de um homem religioso, um dos principais da sinagoga, chamado Nicodemos. Mas eu quero falar um pouquinho com você sobre o tema da mensagem que eu coloquei, a sofisticação da fuga. A sofisticação da fuga. Olha só, capítulo 3, a partir do versículo 1, na minha tradução diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo já velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Assente-se, por favor. Possivelmente você já ouviu falar sobre o pecado original, não é? O pecado original, que é o pecado de Adão, o pecado ali em que Eva, a cerca ao redor de Adão caiu, Adão caiu também, e quando Adão caiu, o mundo não caiu quando Eva caiu. Quando Eva caiu, Adão caiu. O mundo caiu quando Adão caiu, então o mundo caiu. Só para você entender sobre responsabilidade. Eu vou repetir. Adão caiu quando Eva caiu. A cerca ao redor de Adão. Quando Adão caiu, então a administração, o mundo caiu. Para você entender um pouco sobre o pecado original. Foi quando Adão e Eva escolheram ser independentes da opinião do seu Criador. Quando eles comeram do fruto do pecado, nós não sabemos qual fruto que é. Algumas pessoas colocam lá uma maçã por ser uma fruta sedutora, no seu brilho, na sua cor e tudo mais. Porém, nós não sabemos que tipo de fruto, e nós não sabemos nem se é fruto. Possivelmente uma atitude, uma escolha, uma porta. Foi quando Adão escolheu ser independente da opinião de Deus nas suas escolhas. No momento parece a opção mais fácil, prazerosa. Porém, depois, tudo isso fica muito amargo, muito difícil. Tudo isso fica confuso demais. Quando ouviram a voz de Deus, que visitava toda a viração do dia, toda a tarde, lá no jardim, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Medo de Deus, medo daquele que os criou, medo daquele que sempre amou, medo daquele que sempre esteve para ajudar, para auxiliar, daquele que favoreceu, daquele que criou um lugar geograficamente antes de colocá-los na perfeição do jardim. Eles se esconderam por entre as árvores do jardim. Mas Deus os buscou, Deus os encontrou, nus, como eles já estavam, como eles já eram. Porém, eles enxergaram com outros olhos a vida, enxergaram a vida
com a malícia. Eles estavam envergonhados, estavam confusos, estavam com medo e estavam acusando para não serem acusados. Uma das consequências do pecado original é você acusar para você não ser acusado. O que foi, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. O que foi, Eva? Foi a serpente que me enganou. Olha só. E essa é a condição do homem hoje. Exatamente a condição do homem hoje, por conta do pecado original que distorceu o caráter do homem. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui: você se esconde, não atrás de árvores mais. Você ou nós somos mais sofisticados em nos esconder hoje. Atrás talvez de um objetivo profissional, agora eu estou vendo, não, agora eu estou, é a minha carreira, são os meus estudos, ninguém vai pagar minhas contas. Nós escondemos atrás de desculpas boas. Isso é a fuga da sofisticação. Nos escondemos atrás de uma carência. Eu estava carente, eu sou carente. Você não está entendendo o que eu estou passando sentimentalmente? Nós nos escondemos atrás de uma mágoa. Porque você não passou pelo que eu passei, porque você não sofreu o que aquela pessoa fez para mim, ou seja como for. Nos escondemos atrás de uma doença, talvez recém-descoberta, como as síndromes, que agora isso virou quase que uma regra. Todo mundo tem que ter uma síndrome, todo mundo é TDAH, é dislexo, ou todo mundo, como não vai num posto de saúde, tem virose. Se esconder atrás de desculpas sofisticadas para não assumir comportamentos que deveríamos ter. Nos escondemos atrás de conferências religiosas glamurosas. Tiramos foto. Incrível o que as conferências falam, e é isso aí. Aí eu tenho uma parede forrada de certificados, de conferências, de estudos e tantas coisas assim. Nos escondemos atrás da sofisticação dos estudos. Alguns se escondem atrás da sofisticação das imoralidades ou apenas da religiosidade. Desculpas boas para não se posicionar. E aí, meu irmão, o tempo vai passando e a vida vai embolando. E o estilo de vida não vai combinando com a eternidade que você pretende viver com Deus. Porque daí isso pesa, porque você percebe que está tendo uma vida dupla. Eu não estou dizendo que você tem que sair contando teus podres para todo mundo. Não é isso, não. O que eu estou dizendo é que o resultado é uma vida dupla muito forte, que leva você à infelicidade, à ansiedade, à confusão, ao desprazer de viver. A sofisticação traz uma cobertura mais adocicada para uma alma cheia de dor. Eu vou repetir. A sofisticação, ela traz uma cobertura mais adocicada para uma alma cheia de dor. É o açúcar para o diabético. Eu sempre brinco assim, às vezes o capeta vem em forma de açúcar. Para quem tem problema de gordura no fígado, eu falei, às vezes o capeta vem em forma da gordurinha da picanha. Não é? Mas a sofisticação são folhas de figueira que Adão e Eva usaram para tapar ali o que eles consideravam vergonha. A sofisticação são folhas cozidas, folhas de figueira. Veja bem, Deus, Ele tem um cordeiro que verteu sangue e que não tem nenhuma polpa de sofisticação nisso.
Porque a Bíblia diz em Isaías 53:2 que não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Como que nós vamos dizer que o que nós consideramos Deus está numa cruz todo ensanguentado? Não havia beleza, não tem sofisticação. Quando você olha uma pessoa, e eu atendo há 25 anos pessoas, quando você olha uma pessoa chorando, saindo lágrima por aqui, aquela maquiagem derretendo, aquele homem que parecia tão forte, lenhador, agora parecendo uma criança chorando, não tem sofisticação nisso. Quando você vê aquela pessoa toda cheia de aplicação, no rosto, no corpo, num hospital, mirrando e confessando a sua vida, não tem nenhuma sofisticação nisso, mas aquilo é vida. Em que sentido, pastor? Vida eterna, cura. Quando eu estou falando para você sobre a cruz, que não tem sofisticação nenhuma, eu estou falando para você sobre a verdade. A verdade que muitos acham que são jovens ainda para ter uma decisão firme. Mas a juventude, ela é um engano para quem acha que pode esperar o tempo passar. Ou mesmo a meia-idade ou a terceira idade de algumas pessoas que acham que sabem o que estão fazendo, mas na verdade só são passos de orgulho para alguns. Mas é uma imagem adocicada, apenas uma imagem adocicada. Estar no fundo do poço, mas de salto alto, é um engano, acusando e odiando pessoas, enquanto a falta de humildade lhe afunda ainda mais no engano. É quando alguém fala, essa pessoa não está ouvindo ninguém porque está cheia de querer, ou ele está cheio de querer, não vai ouvir, não quer ouvir ninguém. Quer ficar acusando igreja, quer ficar acusando irmão, irmã, pastor, pastora, pai, mãe, seja lá quem for, acusando por um falso glamour. Mas dentro não muda o comportamento, é a sofisticação e uma fuga falsa. Segundo ponto que eu quero destacar para vocês, a outra característica importante é que Deus, assim como Ele buscou, Deus continua buscando os seus filhos perdidos. Porque quem ama, cuida. Você já reparou quando aquele adolescente, ou seja quem for, mas eu falo geralmente adolescente, porque eles saíram da fase de criança, estão entrando na fase adulta, então eles estão ainda fundindo o que é responsabilidade, o que é dependência. Eles têm que ter responsabilidade, mas ainda não têm experiência, então ainda a confusão da imagem confunde muito. Tem desafios da sua idade. Mas já reparou quando aquele adolescente, ele quer alguma coisa, quer fazer algo, mas está num caminho errado, e quem tem experiência sabe o quanto é sofrer se tiver aquela escolha. Você já reparou como o pai e a mãe viram inimigos daquele adolescente, aos olhos do adolescente? Viram inimigos. Não entende. Tem um vídeo que está na internet já um tanto antigo, de um menino que quer ir na tabacaria fumar narguile. E ele pula na cama, ele bate na cama, e ele fala, você é velha, você não sabe não, narguile faz mal para o pulmão, está provado. Você fica acreditando em coisa da internet. E ele fica com raiva, ele bate na cama, ele faz uma série de coisas. A mãe vira inimigo por proteger o pulmão dele. E o que ela fala para ele? Ela é bem chucra. Ela fala, vai estudar, menino. Não tem nada mais raivoso do que querer fazer alguma coisa e alguém fala, vai estudar, menino. Não é? Irmão, escute, Deus, Ele está nos buscando. E Ele não precisa nos buscar, mas Ele está nos buscando, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele sempre está colocando alguém perto da gente, que algumas pessoas enxergam como inimigos. Mas a sofisticação do pecado vai trabalhar no teu ego, convencendo você de que você é uma pessoa especial, você é uma pessoa incrível, nossa, como você é isso, como você é aquilo. Porém,
Quando chega alguém e fala, você precisa consertar tal coisa, você não enxerga o meu valor, você não enxerga o quanto eu sou especial, você não enxerga o quanto eu me esforço, você não enxerga quem eu sou, você não enxerga, lá me valorizam, ali me valorizam. E é isso que Satanás, ele faz, de um modo muito lógico, grosso, mas para quem não tem uma ótica espiritual, não nasceu de novo, não vai conseguir enxergar isso não. Meus irmãos, algumas pessoas vão entrando no estilo de vida mais complicado. Eu sempre converso com os meus meninos e não adianta, algumas pessoas vão falar bem assim, pastor, o que importa é o que está no interior, o exterior não importa. Quem disse que não importa? O exterior importa sim, porque o exterior me comunica. O exterior, ele fala antes de eu abrir a minha boca, não é? Se você for estudar a filosofia de vida de um skinhead, se você for estudar a filosofia de vida de um punk, por exemplo, qual que foi a ideia do punk? A sociedade diz que tem que ter o cabelo arrumado, cortado certinho, então eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer uma crista de um cavalo e eu vou deixar colorido. A sociedade diz que tem que andar com a roupa engomada, bem passada, eu vou fazer o contrário. Eu vou andar com roupa rasgada. A sociedade diz que tem que andar ajeitado, com um cheiro agradável, eu não vou tomar banho. Eu vou fazer tal coisa. A sociedade diz que o correto ali é homem ou mulher, eu vou me deitar até com bicho. Então o que ele está falando? Que o interior dele está rebelde. E o símbolo da anarquia significa exatamente aquele círculo com uma espécie de A, fora do círculo, fora das regras. Mas esse estilo de vida, a pessoa só vai conseguir manter se tiver com droga na cabeça, porque é uma infelicidade. E vai depender desse nível de droga para conseguir conviver consigo mesmo, porque o exterior, ele revela o interior, e isso vai abater. Esse tempo atrás perguntaram para mim, pastor, você não recebe batida na rua não, de policial, de não sei o quê? Eu falei, não, porque o policial ele é treinado já para fazer uma leitura do estereotipo, e aí dependendo do jeito que você anda, naturalmente você está indicando alguma coisa, não é? Eu me lembro do saudoso irmão Marcelo, que faleceu ano passado, infelizmente. Eu fiz o casamento dele e tudo mais, alguns anos atrás, acho que há uns 8 anos, 9 anos atrás, eu fiz o casamento dele, e ele foi algumas vezes para a comunidade terapêutica, que teve que ser internado. A última vez que eu o encontrei foi na Kairos. E esse irmão Marcelo, uma bênção, quando ele estava bem, mas a questão da droga, ela é uma escravidão, é impulsivo a pessoa cair nisso. E, infelizmente, ele morreu comendo um espetinho, ali, perto do viaduto, ali o viaduto perto da João Bétega. Engasgou com um espetinho, caiu, levaram para o hospital, pensavam que era cardíaco, quando foi ver, a carne estava aqui dentro. Tiveram que puxar, ficou alguns dias na UTI, e acabou falecendo com 54, 56 anos. Mas eu acompanhei uma situação em que foi muito esticado, triste para mim no momento, quando ele me ligou e falou, pastor, pelo amor de Deus, aquele seu amigo lá não pode ajudar? Eu falei, o que aconteceu? Eu posso te passar o contato direto se você quiser. Ele falou assim, o meu filho estava andando na rua, e de repente a polícia parou e levou ele. Ele estava voltando do trabalho, levou ele. Mas o que aconteceu? Acontece que ele estava com um boné, a barreta, estava aquele estilão que ele usa assim, aquele estilão. E aí levou ele. E aí, quando ele chegou, ele estava na delegacia, a polícia colocou uma mulher para reconhecer. E tinha mais gente, mais homens. E ela disse que foi ele que roubou ela na rua. Disse que ele que roubou ela na rua. Mas o meu menino, o pastor, ele não faz nada de errado. E ele já está 1 semana. E esse homem chorava. Ele falou, porque eu sei o que é isso. O meu menino não vai usar aquele banheiro, não. O meu menino não vai comer aquela comida, não. Ele não vai ficar naquele lugar. Ele tem criança pequena para ele cuidar. Meu menino não vai ficar, pastor, eu estou sofrendo tanto. Se eu pudesse
viver, se eu pudesse estar no lugar dele, trocar de lugar com ele, eu faria. Eu falei, então tá bom, eu vou te passar o contato da pessoa que você quer. E graças a Deus, uma semana, esse homem conseguiu tirar esse menino de lá, porque provou pelas câmeras dos lugares onde ele passou que ele estava voltando do trabalho, quando essa mulher disse que ele estava assaltando ela. Não era ele, a mulher estava enganada. E aí esse pai, ele buscou libertar esse filho, mas ele não tinha capacidade para isso. Ele buscou trocar de lugar com esse filho, mas ele não tinha essa capacidade. Todos nós nos perdemos. Mas existe alguém que tem a capacidade de trocar de lugar com nós. E ele fez isso. Ele tem o poder de trocar de lugar com nós. E ele fez isso. E nada tem o poder de enganar ou fugir. Nada tem o poder de ser maior do que o amor dele por nós. Como está escrito lá em Romanos 8:35, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você tem um pai, você tem um amigo, um salvador, alguém que te ama de verdade, mas que a opinião dele precisa ser respeitada. Quando ele fala, olha, cuidado com o jeito que você fala, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com as respostas que você dá, cuidado com as coisas que você está fazendo, porque vai gerar tal coisa para você, cuidado. A opinião dele precisa ser respeitada, mas quando ele manifesta a sua voz, nós temos medo. Quando ele manifesta a sua voz, nós acusamos outras pessoas. Sabe por que eu não te escutei, pai? Porque aquele pastor aquela vez, porque a minha esposa, porque o meu filho uma vez, porque isso ou porque aquilo. Terceiro ponto, Deus, Ele quer reverter essa situação. Talvez você não só reconheceu isso, mas talvez você reconheceu, mas na prática não aceitou. E o que faz toda a diferença. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele é imutável. E Ele tem te encontrado como esse Adão, nu, envergonhado, confuso, com medo e acusando todo mundo, escondido e armado. Mas para as pessoas você está sofisticado. E Ele quer ir mais fundo. Ele quer recriar o sabor da vida em você. Ele quer regenerar o seu espírito, porque Ele quer ter contato com o teu espírito. A Bíblia diz em Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. O capítulo 3 do livro de João nos mostra o Evangelho segundo Nicodemos, um homem todo sofisticado, porque religiosamente ele fazia parte dos 70 principais religiosos de Israel, um homem que tomava decisões políticas e religiosas dentro desse contexto, um homem que tomava decisões jurídicas, inclusive, dentro desse contexto. Um homem na sofisticação, na polpa. Porém, aqui nós temos algo curioso, e é o quarto ponto que eu quero lidar com vocês.
não há suficiência em ninguém. E você vai ver na Bíblia muitos personagens que caíram exatamente naquilo que achavam ser mais fortes. Moisés, a Bíblia diz que ele era o homem mais humilde da terra. Ele faltou com humildade. Quando Deus falou para ele fazer tal coisa na rocha, tocar na rocha, ele quis se aparecer. É água que vocês querem? E ele surrou a rocha. É muito mais profundo do que eu estou falando. Abraão, pai na fé, faltou fé. Quando ele, com a escrava da sua esposa, teve relação para ter um filho, em vez de aguardar a promessa de Deus. E a guerra que nós temos no Oriente até hoje faz parte disso. Elias, o homem de coragem, o homem que enfrentou 850 profetas inimigos de Israel, 450 só de Baal. Faltou coragem para ele, porque quando uma mulher deu uma sentença da boca dela, ele teve medo e ele fugiu. O audacioso Pedro, faltou coragem, negando o seu Senhor diante de uma criada. O confiante e audacioso Paulo, faltou confiança, quando este mesmo orava, e a Bíblia diz por 3 vezes, pedindo para Deus a graça, por conta de um espinho na carne, que nós não sabemos o que era, mas que lhe oprimia. E quando Jesus diz que veio libertar, curar, restaurar, nós pensamos em ladrões, nós pensamos em bêbados, viciados, nós pensamos em pessoas caídas e decaídas, nós não pensamos em pessoas de uma vida, aspas, normal, nós não pensamos em pessoas de uma vida pastoral, nós não pensamos numa pessoa, numa vida que economicamente parece que está tudo bem, uma pessoa com um português do José Rico, uma pessoa sofisticada, que você olha, está casada, casado bonitinho, está com a vida financeira organizada, é uma pessoa que, aos olhos humanos, você não tem o que reprovar, que na hora do louvor levanta a mão, e é a coisa mais linda, com os olhos fechados, cantando. Nós não imaginamos uma pessoa assim. Nicodemos era um digno religioso, conceituado por uma posição elevada na sociedade, doutor em divindade, ensinava a lei. Não há nada na Bíblia que reprova o seu caráter. Mas Jesus olha a sua criação e vê que foi destruída. Jesus olha para Nicodemos, que ele não quer que ninguém, porque ele tem o jeito dele de resolver as coisas. Ele não quer críticas, a Bíblia diz que ele vai na calada da noite procurar Jesus. Ele vai falar com Jesus à noite. E olha, meu irmão, quando ele fala para Jesus algo, o Senhor é mestre, eu sou mestre, vamos dialogar, como a vida é bela, né? Jesus olha para ele e fala, ei cara, para com isso, para com isso que eu te conheço. Você tem todo um ditado, você tem toda uma polpa na hora de falar, você tem lábia, meu amigo, em outras palavras, só que eu não sou qualquer um. Você, Nicodemos, precisa ser regenerado, você precisa nascer de novo. Deus, Ele quer te revelar, Deus quer revelar o plano maior, o reino dos céus, Deus quer curar, Ele quer verdadeiramente libertar, Ele quer verdadeiramente trazer prosperidade, família, meu irmão, de verdade e tudo mais. Ele quer regenerar, mas vai começar dentro de você, longe de toda essa polpa. Quando se rasga e a verdade, ela manifesta. No 5º ponto, por trás de tanta posição, por trás desse ângulo de sofisticação religiosa que na verdade é infantil, por trás de tanta posição, havia um Nicodemos a ser recriado. Alguém, meu irmão, que se foi procurar Jesus na calada da noite, é porque tinha uma ausência na sua vida. Uma vez eu vi uma história contada para criança e aquilo me chamou a atenção.
falando sobre o novo nascimento, sobre o milagre do novo nascimento. Um lobo que faz naturalmente o que é para um lobo fazer, que é comer carne, que é caçar, que é viver em matilha. Um lobo, ele vai caçar e então ele começa a olhar um rebanho de ovelhas. E então ele vê como elas convivem, ele vê o que elas comem, ele vê como que é o casamento das ovelhas, ele vê qual que é a firmeza da ovelha, então ele decide, a melhor vida que tem é uma vida de ovelha. Eu já sei, eu serei uma ovelha. Mas tem um pequeno detalhe, ele era lobo, mas ele coloca uma lã sobre ele, e ele decidiu, porque ele é um lobo decidido, ele vai viver entre as ovelhas e vai ser uma ovelha. E então ele começa a conviver com aquelas ovelhas, muito discretamente. E o que uma ovelha come? Capim. Quando ele coloca o capim na sua boca, ele não vai sentir o gosto que as ovelhas têm, ele não vai ter esse prazer, mas ele é um lobo decidido, e ele está disfarçado, porque ele entendeu o que é melhor vida. Então ele coloca o capim na sua boca, e como ele é esforçado, ele vai mastigar de algum jeito, e ele vai engolir. E ele consegue desbaratinar, por 1 ano, por 2 anos, talvez por 5 anos. Mas uma noite, que é quando os lobos principalmente caçam, quando ele está entediado, quando ele está brabo com o ministério de liderança da igreja, quando ele está brabo com a sua esposa, com o seu marido, né? Ela está braba com o seu marido, quando está brabo com o ministério de louvor, quando está brabo com o diaconato, quando está entediado, por quê? Porque eu queria mais festa, eu queria, parece tudo tão gelado, eu queria mais isso, eu acho que é isso, estão falando de dinheiro, o que ele faz? Quando o pastor ovelha não está vendo, quando o irmão diácono ovelha não está vendo, o que ele faz, aquele lobo, aquela loba, sai, deixa aquela lã numa moita, e vai uivar como lobo, vai caçar como lobo, vai comer carne como lobo, porque está na frente de uma rede social, porque está sozinho, porque está no seu quarto, ou porque está vivenciando um lugar em que ele não precisa, ou ela precisa ter sofisticação. E então, final de semana, volta para o rebanho, coloca a lã e vai viver dessa forma. Só que esse lobo, como ele é muito reflexivo, ele chega numa conclusão: eu sou muito infeliz. Eu sou muito infeliz. Eu não queria ter nascido lobo. E então ele reconhece, diante do único que pode transformar a sua vida. Porque essa história, até uma altura, ela é natural. Mas, depois de uma altura, ela se torna sobrenatural. Porque quem pode fazer um homem nascer de dentro é o próprio Deus. Quem pode mudar a sua filosofia de vida é o próprio Deus, as suas escolhas. Quando simplesmente num dia, ele abre os olhos, e ele não tem os dentes de cima, como a ovelha não tem. Tem uma gengiva mais grossa, tem os dentes embaixo, para mastigar bem o capim. E ele sente o gosto, ele tem o prazer, a palavra penetra dentro dele. E ele vai entender tudo isso, e a busca vai ser diferente, o prazer vai ser diferente, as letras, elas vão ter lógica, elas vão ter sabor. Seja o que for, esse ex-lobo, ele nasceu de novo, isso é, ele não vai ter mais prazer naquele tipo de mundo, não vai ter mais prazer com aquele tipo de ideia. Nicodemos, ele encontrou o seu Salvador no jardim, ele aceitou quem é o seu sumo pastor Jesus, ele voltou ao seu Criador,
Ele voltou à condição do jardim, onde ele entendeu que ali realmente ele era feliz, que ele não precisava ter entrado por aquela porta, porque agora ele conhecia um mundo que não sai mais da mente dele. Eu não tenho vontade de fumar crack, eu nunca fumei. Agora quem já fumou, tem essa memória e vai ser tentado por isso. Quantas pessoas que você conversa que usou um tipo de droga, viveu no mundo de promiscuidade, e a pessoa pensa bem assim: olha só, é muito difícil, pastor, porque agora eu olho isso com outros olhos. É um caminho de tentação tanto maior. Meu irmão, Deus nunca quis que o seu filho e a sua filha deixassem o jardim. Volte a sua busca em conhecer mais Jesus, em conhecer os seus louvores, a sua ideia, a sua opinião. Ocupe a sua mente em ser regenerado por Cristo. É interessante como algumas pessoas, elas retardam a própria cura, não é? Quando você olha lá no Velho Testamento, você vai ver que Faraó e os egípcios estão sofrendo a praga das rãs. O cara vai deitar para dormir, ele levanta o cobertor, está cheio de rã. O cara vai comer, olha na despensa, está cheio de rã. Ele vai tomar um banho, é rã. E ele não está aguentando aquele tormento, tudo que ele vai fazer está lotado, é uma praga gigantesca. Então, ele sabe que aquilo que está acontecendo é por conta de algo que Moisés profetizou que aconteceria. Então ele manda chamar Moisés, e ele fala para Moisés: Moisés, peça para o seu Deus tirar toda essa praga das rãs, que eu vou libertar o meu povo. Tá, Moisés responde para ele: você quer que eu peça para ele hoje? E ele fala: não, peça para ele tirar amanhã de manhã. Por quê? Por que algumas pessoas falam bem assim: semana que vem eu vou mudar? Por que algumas pessoas dizem assim: amanhã eu vou começar diferente? Sendo que o agora pode começar. O sofrimento, ele não precisa continuar. Para que prolongar a dor? Naamã, na Bíblia, chefe do exército da Síria, um dos homens mais poderosos da terra na época, por causa da sua lepra, ele teve que sair do seu lugar, ele teve que ir até o profeta. Por quê, pastor? Porque Deus exige que você deixe o pecado, Deus exige que você, meu irmão, tenha passos de deslocamento, passos de fé e de comportamento. Volte para o jardim, se torne um discípulo de Jesus. Nós estamos vivendo um período de alerta, meu irmão e minha irmã. Por que um período de alerta? As pessoas pagam fortunas em conferências, e vão numa conferência gospel, que o louvor é incrível, e eu não estou dizendo que é errado você ir em conferência, eu apoio ir em conferência, mas eu estou falando sobre um alerta, não se engane. A pessoa vai no glamour de uma conferência, de alguém que fala palavras bonitas, mas que você não conhece o amanhã dessa pessoa, para lhe discipular. Você conhece um lugar que todos representam, e que você não precisa ficar expondo a tua vida, não é isso, mas é o glamour, e pagam o ingresso, R$700, R$1.500, R$3.000, R$5.000, R$200 que seja, e vai, e ali algo muito bonito e programado acontece para te convencer, mas no outro dia você vai encarar as escolhas. No outro dia não tem glamour, no outro dia não tem o ego sendo inflado para você tomar aquela decisão, não tem nada disso. Deus não nos expõe, mas Ele fala conosco, que existe um caminho melhor para seguir. Você foi feito para a vida, meu irmão, e não para a morte. Quando você ora, você para de ter colapsos internos. Deus cuida do teu coração. As situações, elas vão se endireitando como uma planta que vai renascendo, vai sendo recuperada. Mas você precisa ir até Jesus e ser verdadeiro, e entender o caminho, não é de conferência não,
entender o caminho do discipulado. Porque a convivência, o discipulado, ele vai influenciar as nossas escolhas. Qual é a sua desculpa para não vir sexta-feira no discipulado? Qual é a sua desculpa sofisticada? Que você não valoriza algo tão importante que vai mudar as escolhas da sua vida, porque é muito mais próximo. Você precisa ir até Jesus a ponto de se deixar ser discipulado. O novo nascimento significa novas decisões, naturais novas decisões pelo convívio com a palavra e com o seu corpo. Um entendimento, uma nova filosofia de vida, onde Jesus é o centro, onde o seu corpo é a condição da morada, caminhar junto com a igreja, porque Jesus não morreu por mim, não morreu por você, Jesus morreu por sua igreja. A nossa comunhão se chama igreja. E a Bíblia diz que Cristo é glorificado no corpo, Cristo é glorificado na nossa comunhão. Quando eu perdoo, quando eu sou perdoado pelo meu irmão, Cristo é glorificado. Quando eu escolho conviver, quando eu escolho ser mais humilde, o que para muitos se chama humilhação, Cristo é glorificado. Venha caminhar com a igreja, afaste as desculpas sofisticadas, essas acusações, afaste essas coisas. É interessante o que mais acontece na igreja. Há 20 anos, dia 17 agora, faz 20 anos que eu assumi a igreja. Eu não sei o número de pessoas que chegaram até mim e até a igreja com a vida toda arrebentada. Não sei o número de pessoas, mas uma coisa eu sei, que grande parte vieram com a vida arrebentada e Cristo, através do seu corpo, e isso eu me incluo, Cristo reconstruiu essa vida, estruturou essa vida, casamento, família, físico, cura, financeiro, escolhas, tantas coisas, Cristo sarou, e essas pessoas se tornaram pessoas curadas, avivadas, pessoas com uma vida boa, organizada, mas que depois a intolerância, a arrogância tomaram conta das suas atitudes. Em outras palavras, essa igreja não presta mais, essas pessoas não prestam mais, ficam esperando uma palavra, um erro, um apelo que não gostem, ficam esperando algum comportamento, porque já tomou uma decisão no seu coração. Eu quero ir viver dessa forma. Eu não vou cair, eu não vou ficar aprontando não, eu não tenho mais gosto nessas coisas, eu não tenho mais isso, eu não tenho mais aquilo. Mas o seu coração está se enganando, porque se você não consegue conviver com o corpo, com o cabeça, você não vai conviver. A saída de Adão e de Eva e a morte deles não foi de um dia para o outro, foi um passo que mudou a direção de toda uma caminhada. Cuidado, pois esses alertas fazem parte da vida, meus irmãos. Cuidado, porque os reflexos da queda, eles podem estar rodeando você, através de um falso estímulo do teu ego. Cuidado com isso. O Espírito Santo está trazendo um alerta para que Nicodemos se volte para a vida. E no capítulo 19, você vai ver que uma das pessoas que carrega o corpo de Jesus é Nicodemos. Nicodemos, um homem convertido de verdade a Jesus. Um homem que nasceu de novo. Um homem que já não tem mais aquele glamour. Um homem que tem uma postura de alguém que carrega o corpo de Jesus, de alguém que está com o Cordeiro. Muitas vezes nós precisamos carregar o corpo, sim, porque a Bíblia diz, carregai o fardo uns dos outros, e assim completareis, e assim cumprireis, a lei. Jesus está chamando você para ser o seu melhor através do corpo dele, e para colher tudo isso na tua vida.
porque a minha vida não é só minha, a minha vida é de todos aqueles que se importam com ela. O meu pulmão não é só meu, o meu pulmão é dos meus filhos que se importam comigo. O meu fígado não é só meu, é de todos aqueles que se importam comigo. Então eu preciso entender que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu sou dele, porque eu sou do corpo dele, e isso precisa estar muito bem resolvido dentro de mim. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou orar com você. Eu vou orar com você, e talvez algumas palavras que eu disse aqui para você, você se identificou fortemente. Quando eu contei a história do lobo, quando eu contei sobre a história, sobre o nascer de novo, sobre o exterior, quando eu falei para você sobre situações aqui, e talvez você se identificou. Eu faço um apelo para você hoje, de estar aqui nas sextas-feiras do discipulado. Eu faço um apelo a você que hoje, de ter a participação no corpo de Cristo, ter a vida regenerada. Eu faço um apelo a você hoje, de ser um missionário, um evangelista, de convidar pessoas que talvez estão fracas, desanimadas, doentes. Eu faço um apelo a você hoje, meu irmão, a ser boca de Cristo, mão de Cristo, aonde Deus colocou você. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei que nível que você está, talvez você pense, pastor, eu não nasci de novo ainda, eu quero nascer de novo nesses valores. Eu vou orar por você. Talvez você está tendo sofisticação, mas por dentro há uma tristeza, há uma angústia, há uma fraqueza, há algo que está perturbando. Eu vou orar por você, e você vai falar isso para Deus, e você vai pedir para Ele, para ser um discípulo dEle. Amém? Santo Deus, o Senhor conhece a intenção de todos os corações aqui. Quem está disposto, quem não está disposto, quem tem as desculpas dos arbustos, quem tem as desculpas sofisticadas, que ainda assim apresentam diante do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor a graça que intervém, a graça, Pai, que ela recondiciona. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha derramar poder sobre esta vida, que a voz do Teu Espírito Santo venha soar poderosamente, e que os filhos pródigos possam entender a voz de retorno ao lar. Que, oh meu Deus santo e fiel, o Salmo 51 venha a ser ouvido pelo Senhor, que as vidas que aqui me escutam, tanto em casa, através, Pai, da internet, ou seja, onde for, oh Pai, as vidas que aqui estão presentes nessa manhã, que começou com 5 graus, essa manhã tão gelada, mas que ainda assim se dispuseram a estar aqui, Santo Deus, eu quero pedir ao Senhor, que essa palavra ela venha de encontro, para que decisões comportamentais, decisões verdadeiras venham a acontecer, que os olhos sobrenaturais sejam abertos, que em nome de Jesus haja regeneração, vida, comunhão, humildade, para que o retorno ao teu jardim, ele aconteça verdadeiramente para uma nova vida. Essa é a nossa oração, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus? Louvado seja Deus.